Estamos recebendo aqui a doutora Tatiana Lemos, ela é pediatra, veio participar desse bate-papo. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Vamos lá então começar, né? Vamos falar primeiro da idade? Então, pediatra já tem que ser levado naquela primeira semana depois do nascimento, né? Antes. Antes do nascimento. Antes. A primeira consulta pediátrica, o ideal, na verdade, é que ela aconteça já na gestação. E a gente chama de consulta pediátrica gestacional, né? Então, ali entre 28 e 32 semanas, o pediatra já pode ser visitado pela família para tirar as principais dúvidas, né, que ele tenha a respeito da situação, às vezes algum problema na gestação que já foi diagnosticado, né, no ultrassom obstétrico, para fazer vínculo com esse profissional, até porque na primeira consulta vai chegar ali cheio de dúvidas e pós-parto, né? A gente diz que tá meio em Nárnia, assim, tá em outro mundo, e nesse período ela tá tranquila, o bebê ainda tá na barriga, vem com, né, o companheiro e tal, então isso é muito gostoso e muito fortalecedor do vínculo do pediatra com a família e também na proteção da criança. Bem legal. E aí, quando nasce, gente, a gente quer ter a pediatra por perto. Não, você quer que ela more dentro da sua casa. Ai, doutora, ajuda, né? Porque como agir ali, então, nessa hora mesmo, o pediatra, ele é essencial na vida da família. Isso, o bebê deve ser consultado entre 7 e 10 dias de vida, primeira consulta pediátrica, né? E depois, uma vez por mês, idealmente, assim, nesse primeiro ano de vida. Eventualmente, pode ser cada 2 meses, depois dos 6 meses de idade, mas idealmente, uma vez por mês, ele deve de participar de uma consulta pediátrica, uma boa avaliação, né? Lembrando que a criança não é simplesmente um adulto pequeno e que pode ser atendido por qualquer profissional. A gente, inclusive, estimula visitar o pediatra, porque ele é o profissional que se especializou, né? Que fez mais 3 anos depois de uma faculdade estudando só o desenvolvimento infantil. Então, é a pessoa habilitada para cuidar da criança que, como eu falei, não é um adulto pequeno. As doenças se comportam de forma diferente, tem muita coisa diferente para pensar. Então, o ideal é que acompanhe sempre com o pediatra. E até em relação aos remédios que ele pode tomar. Doses, enfim, né? Doses de medicação. As doses, tudo isso é importante. Não, e é muito bacana porque eu levo também o Gabi desde o nenezinho, né, na pediatra. É legal que a gente já fala até sobre comportamento. Sim. Tem todo um conhecimento que o pediatra tem pro desenvolvimento daquela criança, né? Fala da escolinha, do que come, de tudo. Vira um psicólogo junto, né, Maria? Vira, trabalha com a gente junto na criação daquela criança, né? Isso é muito bacana. Hoje em dia a gente quase faz parte da família ali, né? É muito gostoso e ajuda muito nessa questão comportamental, que hoje na pediatria, uma das principais, inclusive, focos de atuação, né? Não é simplesmente pesar e medir, mas é saber como está se desenvolvendo, ajudar os pais nessa transição, né? Tem as vacinas, de cada fase, né, vacinas, explicando quais são as mais importantes, diferenças, né, das privadas e públicas, de que forma que a gente vai entender atrasos, né? Que aquela frase antiga, cada criança tem seu tempo, fica tranquilo, não é bem assim. A gente sabe que os atrasos nos marcos do desenvolvimento infantil são fatores importantes para pensar, puxa, eu tenho um transtorno aqui, essa criança precisa de um especialista, de um fono. Quantas vezes a gente recebe crianças de 3 anos que ainda não falam, mas ele tem o tempo dele. Não é assim, né? Então, o pediatra é esse profissional especializado. Que enxerga tudo, que estudou, como a doutora disse, para esse momento, né? Para atender as crianças. Agora, eu tenho uma dúvida, né? Com criança pequena em casa e outra deve caminho. ter várias, Maria. Uma caminho em casa. Tem uma dúvida que, assim, às vezes, principalmente no primeiro filho, né? O que dizem, qualquer tossezinha da criança, qualquer coisinha diferente, uma coriza, a gente quer correr pro pediatra. E muitas vezes a gente não sabe qual é o momento certo de procurar ajuda ou de ficar monitorando a criança em casa e quando levar ao pediatra ou quando levar à emergência, por exemplo. É muito importante a gente pensar no estado geral, né? A gente sempre pega assim, porque ele tá com tosse, eu trouxe, ele tá com febre, eu trouxe. Principalmente, quando a gente fala de bebezinhos, menores de 2 meses com febre, sempre avaliação hospitalar, isso é muito importante, tá? Então, a gente não fica com o bebê menor de 2 anos em casa, de 2 meses, esperando a febre por 3 dias. A gente faz uma avaliação mais precoce, porque a imunidade desse bebê é muito mais sensível, né? Nos maiores, não fique tão atento na questão do sintoma, mas na criança, né? Então, ele tem, por exemplo, uma febre, e a febre é o primeiro dia, mas baixa a febre, como fica essa criança? Ele sorri, ele brinca, ele tá bem ativo, ele não tem falta de ar, não tem dificuldade para respirar, se alimenta quando está sem febre, a gente pode segurar um pouquinho numa criança maior. Tô vendo coriza, tosse, sei que é um quadro viral, posso segurar até 2 a 3 dias e vou fazer a avaliação desse paciente. Tosse, a mesma coisa. Agora, quando eu tenho, por exemplo, é um primeiro momento da febre, mas eu tenho já o desconforto respiratório. Às vezes eu nem tenho febre na bronquiolite, mas eu tenho uma criança desconfortada, não consegue mamar, né, fazendo força para respirar. Uma avaliação imediata, entende? Então,
De preferência, a gente vai procurar o próprio pediatra da criança, as unidades de saúde, deixando para os casos mais graves, né? As emergências mesmo hospitalares. Mas isso varia muito no nosso estado, aonde que a gente vai ter acesso, né, a essa consulta. Aqui, mais para o litoral, a gente até no SUS tem um pouquinho mais de acesso. Mas especialmente para o oeste ou lá para cima, a gente tem muita dificuldade de acesso ao pediatra pelo Sistema Único de Saúde, né? É uma bandeira que a gente tem levantado bastante no estado e no país. Toda criança merece e precisa de um pediatra para chamar de seu. Com certeza. Toda família merece um pediatra, né? E aí, quando que chega o limite? Agora não é mais pediatra. Da idade dessa criança. Teoricamente, a gente pode atender quando é uma criança que a gente acompanha há muito tempo, até os 18 anos, né? A partir dos 19, realmente ele vai partir para o médico de adulto. Mas a ebiatria é a especialidade médica dentro da pediatria que atende o adolescente. Como que é o nome? Ebiatria. Ebiatria. Isso, o ebiatra é o pediatra do adolescente, assim como o neonatologista é do recém-nascido, o nefro do rim, né? A gente tem algumas especialidades dentro da pediatria. Todo pediatra está habilitado para atender, mas a gente tem uma especialidade médica que chama ebiatria. Não são muitos especialistas no nosso estado e eles atendem a faixa etária da adolescência, porque a linguagem, né, é um pouco diferente. É difícil que vai chegar, assim, um adolescente de 16 anos, uma primeira consulta médica direto com o pediatra. Normalmente esse adolescente já vai com o médico de adultos, né? Mas se ele já acompanhava com o seu pediatra, é bem difícil esse desmame, né? Às vezes, da criança e da família. Gosta, confia. A gente bate foto e tudo mais. Porque... É mais dos pais do que da criança em si. As crianças também, às vezes as meninas também, principalmente, elas não querem deixar. É verdade. Rapidinho, antes da gente finalizar, vamos trazer uma curiosidade que a doutora falou nos bastidores para dona Maricotinha. Tem muita gente com tosse agora, né? Nessa época do ano. E a doutora deu uma dica para dona Maricotinha que eu acho que vale a pena a gente falar para quem tá em casa, né? Sobre isso. Então, né, quando eles têm esse processo de tosse pós-viral, então acontece muito esses gotejamentos pós-nasais, que são as principais causas de tosse no final de quadros gripais. Então, a criança tem a coriza e ela acaba pingando atrás, principalmente quando se deita, né, e faz uma cosquinha e a gente não consegue parar de tossir. Nos pequenos, a dica que eu trouxe para a dona Maricotinha não funciona tanto porque eles não sabem assoar o nariz. Geralmente isso acontece mais depois dos 3 anos. Mas os maiores, a gente sempre orienta, né, a suar o nariz e tomar bastante aguinha quando vem esse acesso de tosse, que isso vai facilitar. E nos menores e aqueles que aceitam também a lavagem nasal. Sempre, né, quantidade adequada, orientada pelo médico, soro amornado, sem muita pressão, para também não trazer efeitos colaterais. Mas a gente tirar essa secreção pós-nasal é o segredo para a maioria desses quadros de tosse se amenizar, né, e serem mais breves. Dica pra vida. Mais tranquila também, né? Nossa, dica pra vida. Suar o nariz e tomar água. Isso, ou lavar nariz quando são maiores ou tem muito volume, né, de secreção. Muito bom. Bem. Obrigada, muito bom, doutora. Obrigada por tantas informações. Eu acredito que todo mundo aí, ó, anotou tudo, aprendeu direitinho a lição aqui, né? E a gente segue, né, Maria?